Laurie precisa fazer amigos no novo condomínio onde mora. As aulas estão chegando. Porém, a jovem não se identifica totalmente com o gênero que nasceu. E para socializar, se apresenta como Michel, um garoto. A partir daí, uma crise de identidade e conflitos com a família se iniciam. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o polêmico Tomboy. Lançado em 2011, Tomboy conta com direção de Céline Sciamma, diretora francesa também responsável por Petite Maman e Retrato de uma Jovem em Chamas. Dois verdadeiros filmaços que valem muito a pena você assistir e que eu pretendo em breve trazer aqui pro canal uma crítica. Mas se atendo especificamente a Tomboy, a gente tem aqui uma espécie de pérola, uma joia rara. Um filme que a gente pode até dizer ser à frente do seu tempo, principalmente pelas discussões que ele acabou por movimentar. É um filme que traz toda a discussão da questão de gênero na infância e como isso deve ser abordado. E através de um olhar extremamente atento e repleto de sensibilidade. Esse é um filme muito doce, por mais que tenha seus momentos de amargor. É um filme, inclusive, que foi muito dolorido assistir. Até mesmo os momentos mais fofos, mais triviais, carregam certa desesperança por você já saber que o futuro não é tão positivo assim e uma decepção pode vir. E eu inicio essa crítica falando dessa sensibilidade para abordar uma decisão da diretora que para mim é muito curiosa e muito preciosa. A escolha de não taxar nossa protagonista. O filme não a coloca como uma criança trans, como uma moleca, uma menina que gosta de brincar de coisas de menino, não a coloca como assexual, não binária. Não existe uma terminologia muito clara para o que ela é, afinal nem mesmo ela sabe, e para aquele momento em que o filme foi produzido e lançado, essa discussão estava muito menos apegada nessas terminologias. E isso, para mim, acaba fazendo com que o filme se enriqueça. Afinal, ele deixa em aberto para que a gente pense, para que a gente elabore. E o termo, a expressão, a sexualidade daquela criança pouco importa. O que a gente deve mesmo discutir é o cuidado que precisamos ter com ela. É como a sociedade lida com ela. O problema tá longe de estar na Laurie, está em todos ao seu redor. E com o problema, eu não quero trazer uma questão moral de falar que as pessoas ao entorno dela são más. Muito pelo contrário, é a gente tratar essa discussão de forma mais madura. As coisas estão postas no mundo e a gente não pode ficar tratando tudo com preto e branco, essa dualidade boba que só limita a discussão. É a gente pensar em todo um processo histórico de construção de feminilidade, de construção de masculinidade e ver como as pessoas que quebram esse padrão são recebidas, para que a gente possa mudar e abraçar essas pessoas para que elas não sofram. E Tomboy vai trazer muito desse nosso mundo através de múltiplos personagens coadjuvantes que vão olhar para essa situação de diferentes maneiras, de diferentes prismas. A gente tem o olhar da mãe, o olhar do pai, dos vizinhos adultos, dos vizinhos crianças, de uma menina, de um menino, e a gente vai ver pequenas variações nessa recepção à atitude da Laurie. Reações essas que vão desde a violência, da negação daquela existência até o carinho, a sensibilidade do abraço, e que passa inclusive pela pureza
da criança, a pureza da infância. A personagem da irmã da Laurie, por exemplo, é peça fundamental para isso. Como ela compra a, entre aspas, brincadeira da irmã de se fingir ser um menino é linda. A troca que eles têm muito natural. É só amor, é só paixão, é só proteção. Um dando ao outro o que pode dar para ajudar. Já a mãe, por outro lado, por estar mais imersa na sociedade, ela já passou por todo o processo que aquela criança vai passar, tenta blindar a filha, proteger a filha de outra maneira, tentando tirar dela o que a torna diferente. É aquela frase que a gente vê muitas mães falando. Elas relatam que não tem problema na esfera pessoal do filho ser homossexual, do filho ser bissexual, mas ela tem medo do que pode acontecer na rua. E muitas vezes esse sentimento se converte em podações, em tolir o filho, em tolir a criança, impedir com que ela seja ela mesma, o que pode desencadear depressão, ansiedade, uma série de transtornos psicológicos. E desculpa se estiver vazando, a Zoe, minha cachorrinha, não para de latir. E é muito legal que esse filme vai abordar tudo isso não apenas num texto expositivo e didático, mas em toda a construção da mise-en-scène. As interpretações são muito significativas nesse processo de construção narrativa. Os olhares, por exemplo, são um elemento chave para compreender Tomboy. É a gente pensar, por exemplo, como existem olhares que partem dos mesmos indivíduos, mas que têm intenções diferentes dependendo do seu conhecimento sobre aquele caso relatado no filme. E a gente sente pela Laurie o olhar de julgamento, o olhar de decepção, mas também o olhar de carinho, o olhar de afeto. É curioso, inclusive, como também existe um olhar de admiração. E essa é outra palavra-chave, porque a gente tende a falar dessa criança trans, dessa criança deslocada dos padrões de masculinidade ou feminilidade, com certa pena. Mas também é preciso olhar para essa criança, para esse indivíduo como um todo, quando chega na fase adulta, com uma admiração por tudo aquilo que ele precisou enfrentar, por tudo aquilo que ele precisou lutar e não ceder às pressões sociais, e não ceder aos padrões. É preciso também olhar por esse lado, valorizar esse aspecto. Obviamente eu preferiria que essas pessoas não passassem por luta alguma, mas já que passam, olha como elas são resistentes, resilientes. E o filme acaba também por capturar esse sentimento, mas novamente deixando muito mais questões em aberto do que concluindo, do que fechando, do que taxando. É um filme que bota o pé no freio nesse sentido e se distancia do juízo de valor. Ele expõe situações, obviamente por uma ótica de sensibilidade, de cuidado, mas não necessariamente entra tão profundamente nessas relações. Em especial para julgar. Não sinto que o filme faça isso. E eu não posso deixar de falar nesse vídeo aqui de exaltar as grandes interpretações. É um filme com um elenco muito, mas muito potente. Zoe Eran, que interpreta a nossa protagonista, e desculpa se eu falei o sobrenome ou o nome dela errado, carrega esse filme, mas ao seu entorno o elenco de apoio também ajuda. Seja botando lenha para que ela cresça, seja de fato em seus momentos isolados, conseguindo novamente essas múltiplas camadas que são evidenciadas pelos olhares. Também destaco a fotografia um tanto quanto naturalista, a trilha musical que sabe o momento de pontuar uma emoção, mas também de recuar e sair de cena. É um filme um tanto quanto minimalista, com uma montagem discreta.
É uma marca, inclusive, essa característica da diretora, a Céline Sciamma, que eu admiro pra caramba. Dos 3 filmes que eu assisti dela, 2 eu considero uma obra-prima, Tomboy, que a gente tá falando aqui, e Retratos de uma Jovem em Chama, e o outro, Petite Maman, eu considero também muito bom. Não chega no nível dos outros 2, mas é ótimo. Mas agora eu quero saber de vocês. Já assistiram a esse polêmico filme de 2011? Você participou das discussões que o circundaram? Me conta aqui nos comentários. Aproveita, curte esse vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Agora também a gente tem um clube de membros onde você recebe conteúdos exclusivos e acesso antecipado aos vídeos. Vai ser um prazer te receber lá. Então considere assinar. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!